Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Yomada Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindos ao nosso Vivekachudamani, seleção de 108 versos. Estamos chegando ao fim. E, a propósito, precisamos de ver qual texto que nós queremos, né? Estou aberto a sugestões, possíveis outros textos, pode ser um Upanishad, para os nossos encontros de sábado. Então, nós estamos abordando os versos finais do Viveka, cujo tópico é o karma do liberado. É um tópico muito importante, porque ele joga ainda mais luz nessa questão de livre-arbítrio, karma e resultado, né, de ações e resultados de ações, né? Os karmas que nós colocamos e o modo os quais eles frutificam, né, para se tornarem as nossas circunstâncias de vida, as nossas situações de vida, né? Então, a questão aqui é, ok, então tá, então o Jnani, aquele que sabe o que ele é, como é que fica o karma do ponto de vista do indivíduo que sabe o que ele é, né? Então, é um tema muito, muito bonito, né, sutil, que esclarece muitos aspectos em torno a esse conceito de karma e livre-arbítrio humano. Ok? Então, nós vimos o verso 95, só uma síntese, um summary muito veloz. Os resultados das ações realizadas antes da liberação frutificam como uma flecha lançada de um arco. Então, o que isso significa dizer? Que não importa o quanto iluminado, liberado, ou sábio seja o Jnani, mas toda e qualquer ação que foi colocada no sistema irá frutificar do mesmo modo que palavras jogadas, né, no campo, uma flecha jogada, né, através de um arco, né, qualquer coisa que nós colocamos no campo, inevitavelmente irá frutificar, né? Então, é inevitável, até mesmo para o Jnani, aquele que sabe quem ele é, todas essas ações passadas irão frutificar. E aí a gente começa a entrar na questão do karma do liberado, porque se frutifica, então ele não está realmente livre do karma. Então, de que modo podemos dizer que o liberado é livre do karma? Ele é livre do karma ou não é livre do karma, né? Então, esses próximos versos, eles irão esclarecer exatamente esse ponto, porque quase todos, né, nós precisamos compreender qual é o benefício, né, desse autoconhecimento que conduz a essa libertação, né, libertação da ignorância, libertação do sofrimento psicológico, que está tudo isso interligado com a libertação do karma, né? Mas aqui o verso 95 aparentemente já apresenta uma dificuldade para todos nós, porque ele está dizendo, olha, os karmas vão frutificar do mesmo modo que uma flecha lançada por um arco. Não importa o quanto liberado seja o Jnani, né? Então, existe aparentemente já, uau! Então, que história é essa? Entendeu? Eu vou ser livre realmente desse ciclo retroalimentado, né, automático, tirano, né, de ação e resultado de ação, ação e resultado de ação, ação e resultado de ação. Como é que eu vou me libertar do samsara se os karmas vão continuar a frutificar do mesmo modo
que uma flecha lançada por um arco vai atingir o seu destino, né? Então, esse é o início dessa nossa discussão, dessa nossa análise, né? Então, o que a gente precisa compreender a partir desse verso? É que o karma do liberado, ele frutifica, sim, mas ele frutifica para o quê? Para quem? O karma do liberado, ele continua frutificando, mas para o quê? Para quem? Ele frutifica para a sua identidade secundária aparente como Jivanmukta. Okay? Então, o karma do Yana, ele continua frutificando, mas frutificando em relação à sua, né, à sua identidade inferior, digamos assim, né, a sua identidade secundária inferior aparente como a entidade Jiva. Okay? Então, karma frutifica. Então, frutifica ou não frutifica? Frutifica para o complexo corpo-mente. Né? Mas o que ocorre com o Jiva autorrealizado, o Jiva aparentemente não, gradualmente que se liberta, né, dessa ignorância que é toda pervasiva, né? Ele desenvolve uma imunidade ou uma resistência ou uma desidentificação com esse processo kármico. É como se a sua identidade fosse transferida, né, do corpo-mente para a consciência. Então, quando o karma chega, ele chega para a construção corpo-mente, ele chega para o indivíduo que está preso nesse sistema ação e resultado de ação, né? Ele está preso, mas o Jivanmukta, ele não está preso realmente, por quê? Qual é a saída do samsara? A saída do samsara é muito simples, é esse shift, essa transferência de identidade daquilo que permanece ainda vinculado a essas leis da causalidade para aquilo que é livre desse sistema chamado causalidade, né? Então, ele se liberta no sentido de que ele assume a sua real identidade primária, né? Superior, primária, digamos assim, e daquele ponto de vista, daquele ângulo, daquela perspectiva, ele experiencia esse karma sem se sentir realmente preso, amarrado, dependente, vinculado, porque ele sabe que todo esse karma se refere à sua identidade secundária como o indivíduo Jiva, né? Então, o liberado, ele é livre fundamentalmente de quê? Ele é livre da identificação com esse sistema kármico. Ele é livre da identificação no momento que ele coloca uma ação no sistema, como carta. Ele é livre de todas aquelas vasanas, daqueles karmas que permanecem suspensos ou depositados no corpo causal, como sanchita karmas, as tendências, né? Suas vasanas, ele já sabe que ele é livre disso, porque ele compreendeu a sua real natureza, que é livre dos três corpos, é livre desse ciclo, né, retroalimentado. Vasanas, desejos, tendências de pensar, agir, executar ações com o sentimento de que eu sou o fazedor. Então, tudo isso ele vai se dissolvendo gradualmente e o indivíduo ele vai desfrutando dessa libertação da identificação com esse sistema kármico, esse sistema de causa e efeito, que é totalmente sob a jurisdição de quem? Ishvara, né? Então, o Yanni vai dizer aqui, vamos deixar para Ishvara aquilo que pertence a Ishvara, né? Mas aí a gente começa a entrar em outros aspectos dos ensinamentos, que é assim, ok, então, se ele atribui tudo isso a Ishvara, então significa que ele já não faz ação, né? Então ele já não possui, ele já não exercita o seu livre-arbítrio, né? Como é que a gente vai conciliar esses conceitos, né? Que o livre-arbítrio, a liberdade, a possibilidade, a nossa faculdade de responder aos estímulos, elas permanecem sendo exercitadas na medida que o Yanni ele ainda está encarnado, né?
Então, ele precisa continuamente responder aos estímulos, mas ele já responde sem esse sentimento, né, muito, muito, muito arraigado de que eu sou esse carta que responde aos estímulos do meio ambiente, entendeu? Essa é a minha ação, essa foi a minha resposta, essa é a minha noção, esse é o meu gosto. Então, essa identificação já vai o quê? Já vai neutralizar a problemática do karma como resposta aos estímulos, porque, como a gente sabe, o que amarra não são os pensamentos e as ações. O que nos amarra ao samsara é a total identificação com os nossos pensamentos e ações. Eu sou o originador do pensamento, dessas ideias, desses desejos, dessas ações. Quando nós assumimos essa falsa propriedade sobre os nossos pensamentos, noções, desejos e ações, nós necessariamente, inevitavelmente, assumimos os resultados dessas ações como o meu parabada karma, né? Então, o que ocorre com o Yanni é que ele vai se deslocando, esse senso de identidade, ele vai sendo cancelado gradualmente até que esse sentimento que eu sou o pensador, eu sou o fazedor, o executor e aquele que colhe os resultados das minhas ações. Esse sentimento egóico do fazedor, executor, né, e aquele que tenta controlar o campo, ele vai sendo dissolvido. Esse processo é o que nós chamamos o processo de moksha, né? É de conversão do autoconhecimento em libertação, liberação. Né? Liberação de quê? Liberação da tirania desse sistema kármico com o qual a grande maioria de toda a humanidade se identifica. Tá? Então, esse sistema ele vai continuar, mas o karma só tem poder, só tem efeito sobre o indivíduo humano na medida que ele se identifica com os pensamentos, com os desejos, com as ações e com os resultados das ações. Quando ele pensa que ele realmente está produzindo tudo isso, aí ele está amarrado aos karmas e aos resultados dos karmas, ok? Então, é mais ou menos por aí essa análise que os próximos versos vão desenvolver. O verso seguinte diz, o verso 96, diz: uma flecha destinada a um tigre não para no meio do voo quando o arqueiro percebe que confundiu uma vaca com um tigre. Então, esse é um verso muito, muito bacana, porque ele descreve bem, né, a problemática nossa, né? Quando nós estamos sob o efeito dessa ignorância, quando nós estamos sob a pressão dessas vássanas, entendeu? Dessas tendências, né? A gente acaba respondendo aos estímulos, respondendo às circunstâncias, situações, de modo inapropriado e indevido. Né? E uma vez que a gente responde, entendeu? Uma vez que a gente responde, não tem mais jeito de, entendeu? Dizer assim, não, deixa eu deletar aqui no WhatsApp, a gente coloca uma coisa, aí a gente, putz, eu não deveria ter dito isso, né? Aí a gente vai lá assim, pá, deleto para todos, pá. Então, tudo bem, né? Me livrei desse karma. Por quê? Eu não consegui, né, filtrar essa tendência, né, no momento de mandar a minha mensagem no campo, mas, né, felizmente, né, esse sistema, né, me permite de deletar em tempo essa resposta, esse estímulo, essa resposta a um estímulo, entendeu? De modo a evitar a complexidade kármica, porque uma vez que essa flecha foi lançada, entendeu? Equivocadamente, porque eu pensei que fosse um tigre, mas na verdade era uma vaca. Então, essa é uma resposta, né, inapropriada, indevida, um fruto de uma apreensão errônea a respeito, né, do Dharma, da situação, da melhor resposta. Então, se eu respondo daquele modo, aquela resposta ela vai prosseguir o seu processo kármico até ela frutificar como o meu prarabdha karma. É inevitável. Vocês lembram daquela analogia? Eu não vou repetir a história inteira, né? A analogia daquele rei que teve uma reunião com os seus ministros e nessa reunião ele ficou muito enfurecido porque ele, sendo rei, ele quer o que quer, quando quer, do modo que quer.
E o ministro estava dizendo, olha, mas isso é muito difícil, talvez a gente não consiga. Aí ele foi e pá! Ele deu um tapa na cara do ministro dele. O ministro dele tomou aquele tapa na cara, se controlou e não revidou, porque ele tinha mais valor a cabeça dele sobre os ombros do que um tapa ou não tapa, entendeu? Eu falei assim, não, eu mantenho esse tapa e mantenho a minha cabeça sobre o meu pescoço, senão, né, eu estou decapitado, se eu for revidar esse tapa. Então, ele foi, mais tarde, ele fez uma outra reunião com os seus subalternos, né, esse ministro. Aí, no meio da reunião, os ânimos se alteraram um pouco e ele foi lá e pá, ele deu um tapa. Ele passou adiante. Você lembra aquela história, uma expressão brasileira que eu conheço do meu tempo de garoto? Passa adiante, se não vira elefante. Então, ele passou adiante esse tapa, por quê? Porque ele estava lá dentro, entendeu? Foi uma resposta que chegou para mim e eu contive. Foi uma coisa violenta e eu não pude responder a ela naquele momento, eu suprimi no meu corpo causal e existe essa revolta, essa resposta violenta, um momento, né, daquele incidente, e ele está buscando expressão, aí na primeira oportunidade eu passo adiante. E esse tapa na cara, ele foi passando de pessoas e pessoas dentro do reino, né, do reino ao reinado, foi passando, até que chegou na mulher do rei, entendeu? A primeira dama do reinado, ela estava tendo uma reunião com outros ministros, etc., mas tudo do lado feminino, né? Eu esqueci o nome. Então, ela recebeu esse tapa na cara, voltou para ela. Então, uma ação, ela percorreu todo o reinado, voltou para ela. E na primeira oportunidade, ela devolveu o tapa na cara para o rei, entendeu? Então, esse tapa na cara, ele fez, né, o giro, né, a volta completa no reinado e voltou. Então, isso para ilustrar que essas reações, essas ações colocadas no sistema, elas, inevitavelmente, elas se manifestam, elas se frutificam, mesmo que a gente se dê conta de, foi engano, não, Ishwara, por favor, a vocês aqui, vocês me desculpem, entendeu? Eu não deveria ter feito isso. Se a gente fizer isso, a gente vai amenizar os efeitos daquele karma indevido. Mas, ainda assim, cada ação produz repercussões. O karma ele vai continuar a se manifestar. Qual é a vantagem da gente realmente assumir, né, a nossa imprecisão de resposta, né, e o nosso erro, né, a gente assumir e trabalhar e resolver esse karma. Eu costumo dizer, né, essa expressão arregaçar mangas das camisas da camisa e cuidar desse conflito kármico, né? Quando a gente vai e trabalha, né, pedindo desculpa ou se expressando melhor, expressando as nossas limitações a respeito das nossas respostas, a respeito dos controles sobre as nossas vássalas, quando a gente, né, se abre, né, transparentemente, né, a nossa humanidade, aquilo minimiza muito os conflitos kármicos, as repercussões kármicas. Mas, ainda assim, o karma começa a passar. Uma pessoa dizendo para outra, e no final das contas ele sempre manifesta. Né? De novo, qual é a diferença entre uma pessoa totalmente identificada com esse processo kármico e com uma pessoa que rompeu com essa identificação? Uma pessoa que rompeu, ela já não se preocupa com esses conflitos kármicos, ela não se identifica com tudo isso, ela não tem uma imagem que depende, entendeu? De manifestações positivas a respeito da sua imagem, entendeu? A pessoa vê todo esse processo de modo tranquilo, não afetado, porque ele não se identifica, ela não se identifica com nada disso. As coisas vão se manifestar segundo o sistema, né, Ishwara, e o indivíduo ele é livre, ele reconhece o seu erro, é importante do ponto de vista prático isso, reconhece o seu erro, entendeu? Faz o possível para amenizar os conflitos kármicos, trabalhando o karma conflitante, mas ainda assim sabendo que
entendeu? A coisa vai se manifestar, tá? Então, é exatamente quando o arqueiro percebe que ele respondeu, né, ou ele lançou, né, uma flecha a uma vaca pensando que fosse um tigre. Uma resposta indevida, ela ainda assim irá se manifestar. Esses são os efeitos das ignorâncias que ainda exercem um poder forte no nosso corpo causal. Bhagwan Sri Ramana, ele tinha uma expressão, ele chamava de remainings of ignorance. Remainings of ignorance são aquelas vasanas, aquelas reações, respostas indevidas e inapropriadas, quase sempre violentas, entendeu? Que ainda permanecem, que ainda sobrevivem ao autoconhecimento e que dão margem a possíveis erros de respostas inadequadas e indevidas. Então, do ponto de vista prático, a gente tem que saber que existe possibilidade de erro e que a única saída, porque não existe um jiva que seja perfeito, entendeu? Essa ideia, essas noções literais das palavras, essas interpretações literais das palavras dos Upanishads, que diz Brahman é perfeito, e aquele que sabe o sobre Brahman transcendeu, elas são muito bonitas, mas elas são indicações, elas não são para serem tomadas literalmente. O jiva jamais será perfeito, tá? E se ele comete uma resposta indevida, é exatamente devido a essa pressão dessas remanências, remaining é remanência, Alex? Reminiscências, sobras, é o que vai ficando. Sobras, São essas reminiscências ou sobras, né, da ignorância que ainda, entendeu, residem, ainda depositadas no nosso corpo causal, que de vez em quando produzem essas respostas indevidas aos estímulos, né? Então, do ponto de vista prático, a gente compreende que essas sobras, essas remanescências, né, das nossas ignorâncias, elas são, às vezes, conduzentes a respostas indevidas, e isso é natural. O importante é a gente romper sempre, de novo e de novo, com essa identificação, com a nossa identificação com esse sistema kármico, porque essa é a única libertação que o indivíduo, que o Yanni tem. É a não identificação, a total ruptura com a identificação com esse sistema kármico, no qual o Jiva participa como fazedor das ações, entendeu? Aquele que exercita o seu livre-arbítrio. Né? Então, é importante a gente compreender isso. Este verso elucida ainda mais um ponto. As ações postas em movimento devido a um equívoco de leitura, como a identificação com o corpo-mente, que é um equívoco mais fundamental, devem completar seu curso, mesmo que não trabalhemos sobre o equívoco. Mesmo que a gente nem lembre mais do equívoco. Né? Mesmo que a gente, por que está manifestando tudo isso? Eu nem lembro que eu tinha... tem certeza? Eu falei isso? E eu fiz isso? Sim, foram 30 anos atrás, você fez isso, você se comportou mal, e agora por isso, entendeu? Eu estou te devolvendo esse karma, né? Então, mesmo que a gente nem se recorde mais do equívoco, essas ações, elas manifestam porque o sistema é um sistema impessoal, entendeu? E que funciona à perfeição, é uma ordem absolutamente precisa, né? Eles completam o seu curso. Nenhum karma futuro será gerado uma vez que a ignorância seja totalmente dissolvida. Então, o karma do liberato é um karma que realmente não produz, né? Não produz karma, no sentido de que as ações dele já são livres dessa identificação como pensador e executor da ação. Então, quando ele coloca ações desse modo, ele já não alimenta esse sistema. Então, essa ignorância vai sendo gradualmente dissolvida e o ego vai sendo gradualmente cancelado. Mas todos os karmas que trouxe esse corpo, né, à existência é como uma flecha liberada do arco. O autoconhecimento não deterá o seu curso. Então, todas as ações
anteriores a essa compreensão firme, né, e clara, e todas as ações que foram colocadas com esse sentimento, né, de executor, de fazedor e controlador, aquele que quer o que quer. Então, todas essas ações, né, colocadas em nascimentos anteriores, continuarão o seu curso. Nada deterá o curso de todas as ações que foram colocadas no sistema e que permanecem ainda suspensas como sanchita karmas para o indivíduo. Essas ações, elas irão se manifestar. Mas tudo isso é o quê? Do ponto de vista do Yanni, tudo isso é de propriedade de Ishvara, é o sistema, né? Tudo isso é de propriedade de Ishvara, e, portanto, Ishvara irá, né, frutificar, manifestar, concluir esse processo kármico, porque as suas leis são absolutamente impessoais. Ishvara não tem nenhuma noção de que, não, esse cara aí, ele é um Yanni, eu vou aliviar a barra dele, e eu não vou mandar para ele esses resultados dessas ações. Eu vou pegar essas ações que ele colocou e vou transferir para algumas outras pessoas, entendeu? Eu posso transferir para a Estela um pouco dos meus... Entendeu? O Ishvara pode pegar assim, eu pego esse pessoal do Vedanta Brasil que compreendeu essas leis, mas se eu gostei dessa pessoa aqui, eu vou transferir um pouco desses papacamas para esse pessoal do Vedanta Brasil, porque eles têm uma capacidade de receber papa, né, com o espírito do Karma Yoga. Não, o Ishvara é um sistema que não tem preferência por ninguém, né, nem mesmo pela Estela. O verso 97. Então, o verso 97, ele diz que não é correto dizer que os libertados são afetados pelos resultados de suas ações passadas. Assim como não é correto dizer que uma pessoa que matou alguém em um sonho deve ser responsabilidade quando ela acordar. Então, essa analogia vedântica é maravilhosa. Ela ilustra o indivíduo jiva em dois estados, né? O estado do sonho e o estado de vigília. Então, esses dois estados, eles fazem parte daquilo que a gente chama de duas subordens de realidade dentro de Mitya, né? Então, quando nós temos essas subordens, a gente precisa compreender que elas não se sobrepõem, elas não se misturam, entendeu? Elas existem independentemente uma das outras, porque elas pertencem a duas subordens de realidade inerentes ao Jiva, em sua experiência humana. Então, se eu, no meu sonho, eu faço ações terríveis, entendeu? Daí, quando eu acordo de manhã, a minha mente está tão confusa, a minha capacidade discriminativa tão comprometida, eu fico chorando, entendeu? Aí eu ligo para os meus amigos, eu digo assim, eu fiz uma coisa horrível essa noite, né? Eu fiz isso e aquilo, entendeu? Eu comi carne, eu tô tão desesperado comigo mesmo, porque eu comi um filé mignon. E você sabe que eu sou vegano, entendeu? Eu comi uma vaca hoje de noite, etc, né? Não, se a pessoa estiver na sua condição, né, saudável, ela vai saber que não, são duas ordens de realidade, né? Elas não se obstaculizam, elas não se confundem, se misturam, né? Então, o que ocorre no sonho permanece no sonho, né? Se eu tiver interesse, eu vou dizer, putz, mas por que eu comi carne no sonho? Não? Vou procurar uma pessoa vidente que possa resolver esse mistério. Por que eu projetei essa... Será que eu tenho esse desejo enrustido, suprimido de comer um filé mignon? Né? Então, a pessoa pode até analisar o sonho, mas isso não interessa, né? As projeções das nossas vasanas ocorrem e nós, o quanto possível, é melhor que a gente não se identifique com nada disso, entendeu? São
são remanências, né? São restos, sobras de impressões mentais, emocionais, desejos e fias, entendeu? E medos que permanecem, né, ali, né? Como tendências, né? Que são projetadas de vez em quando, né? Como essa, né? Eu estou lá num restaurante comendo um filé mignon depois de 40 anos de veganismo, né? Então, do mesmo modo que não é correto dizer que uma pessoa que comeu, né, o filé mignon no sonho deva se sentir muito deprimida e culpada no estado de vigília, do mesmo modo, o indivíduo libertado, ele não se sente culpado ou afetado, ou ele não possui, ele não se identifica com os resultados de ações que foram colocadas no sistema, né, numa outra ordem de realidade chamada Mithya. Então, qual é o paralelo aqui? No sonho, nós temos essas duas subordens de realidade que são inerentes ao Jiva, os seus 3 estados, né? E agora, essa analogia, ela está nos levando a um paralelo que diz assim, do mesmo modo, existem 2 ordens de realidade. Satya, que é a única realidade, e Mithya, essa ordem de realidade aparente. Então, o indivíduo, com esse conhecimento a respeito de sua real natureza como Satya, ele já não se identifica com as ações exercitadas, exercidas, executadas pelo seu Jiva, que pertence a uma outra ordem de realidade aparente, chamado Mithya. São 2 ordens de realidade, entendeu? Que não devem ser misturadas. Na medida que eu assumo, eu reivindico e assumo minha identidade como Satya, eu vejo as ações, os resultados das ações que foram colocadas pelo Jiva, que nada mais é do que a minha identidade aparente secundária, entendeu? Eu vejo todas aquelas ações que irão frutificar do mesmo modo, entendeu? Que as ações colocadas no sonho talvez se frutifiquem, voltando, por exemplo, do filé mignon, né? Eu vou lá, eu como o filé mignon com uma garrafa de vinho, etc, etc. Aí depois eu lembro, putz, isso foi um engano, eu sou vegano há 35 anos. Aí o que ocorre? Dentro do sonho, eu começo a passar mal. Eu, não somente conflitos mentais, emocionais, de culpa, mas eu começo a passar mal fisicamente. Aí eu não consigo dormir, aí eu vou ter que vomitar, etc, etc. Então, isso pode, naturalmente, manifestar-se, né, frutificar dentro do âmbito daquela subordem de realidade do sonho, mas não no meu estado de vigília, entendeu? Porque se tratam de 2 subordens de realidade inerentes ao Jiva em seus 3 estados. Do mesmo modo, existe Satya, a única realidade absoluta, e existe Mithya, essa realidade aparente e relativa, e todas as ações colocadas no sistema por esse Jiva aparente irá completar o seu curso e se manifestarão. Mas se manifestarão para quem? Para o aparato corpo-mente, para o complexo corpo-mente, para, né, o indivíduo Jiva, com ou sem autoconhecimento. Queixuara não dá mole para ninguém. Assim, não, como eu disse antes, né? Eu não vou mandar esses karmas para a Estela, porque agora ela é uma Yane. Não. As estações, elas irão se manifestar, mas manifesta para quem? Para esse complexo corpo-mente. Mas como o Jiva, com autoconhecimento, ele reivindica e assume a sua identidade como consciência, né? Ele vê tudo aquilo ocorrendo no âmbito da sua identidade secundária inferior como Jiva, a sua identidade aparente, entendeu? E ele, assumindo essa posição como Satya, ele não se sente afetado, nem mesmo a nível de Jiva humano. Essa a beleza do autoconhecimento, porque nós dizemos que essas 2 ordens de realidade, elas não se misturam, elas não se
obstaculiza, o que ocorre aqui não pode ser sobreposto aqui, e o que ocorre aqui não pode ser sobreposto em Sati. É como se elas são independentes, elas são duas sub-ordens independentes. Mas o autoconhecimento, ele produz, ele propicia uma situação na qual o Jiva, em sua natureza secundária, como complexo corpo-mente, ele assume a sua identidade primária como a consciência, e essa reivindicação e assumição, né? E assumir a sua identidade como consciência, produz um efeito que vaza para a sua identidade secundária aparente como Jiva, de modo que o Jiva ele já não se identifica com esse processo kármico, porque, como nós sabemos, a consciência, Brahman, né, ele não é uma entidade experienciadora e conhecedora. Então, o autoconhecimento não serve o propósito de imunizar ou liberar a consciência, porque a consciência ela é absolutamente livre e independente de toda essa projeção que ocorre dentro do seu âmbito, devido à Maya. Esse autoconhecimento serve para liberar o Jiva. O Jiva, ele vai ver os karmas se manifestarem, né, devido a esse sistema preciso, que não abre exceção para ninguém, mas ainda assim, devido à compreensão de sua real natureza primária como consciência, esse Jiva, ele desenvolve uma imunidade contra esses parabda karmas adversos, que são frutos de ações passadas colocadas no sistema, ações essas sob a influência dessa ignorância universal imposta por Maya. Vocês entendem a sutilidade dessa lógica? A beleza do autoconhecimento, a clareza a respeito de nenhuma contradição entre Sati e Mithya. Existem tantas pessoas que misturam Sati com Mithya, entendeu? Pessoas que, em geral, elas não estudam Vedanta com a ajuda de um professor que possa esclarecer essas nuances, entendeu? E elas ficam projetando Sati em Mithya, Mithya em Sati, quase sempre Sati em Mithya, entendeu? Então, é importante a gente compreender isso. Não é correto dizer que os liberados são afetados pelos resultados de suas ações passadas, assim como não é correto dizer que uma pessoa que matou alguém em um sonho, porque comeu filé mignon no sonho, deve se sentir culpada quando acordar. O que pertence ao Jiva, do ponto de vista do Yani, aquele que possui esse conhecimento espiritual completo, do ponto de vista do Yani, aquilo que pertence ao Jiva, em realidade, pertence a Ishvara, né? Então, ele sabe, não, isso aí pertence a Ishvara. E aí a gente pode aproveitar e fazer um gancho aqui e ver assim, e a história do livre-arbítrio? Né? E como é que fica o livre-arbítrio do Yani, do indivíduo, né, realizado? Porque ele ainda assim ele precisa de responder os estímulos do campo, ele precisa de agir, né? Precisa de colocar ações, fazer coisas. Né? Quanto menos, melhor, porque interagir com o campo é uma grande fonte, né, de perturbação mental. Uma pessoa mais sábia, ela vai reduzindo, né, essa intensidade de interação com o campo, entendeu? De modo a preservar o shanti, né, mental, emocional. Mas, ainda assim, estímulos, eles requerem respostas, e essas respostas elas vão ser dadas. Então, o liberado, ele continua respondendo aos estímulos, né, que o seu parabda karma apresenta a ele, mas qual é a diferença? Ele compreendeu que tudo é Ishvara, né? Ele sabe que, como o Jiva, ainda assim, ele precisa responder aos estímulos, porque o Jiva ele foi desenhado para experienciar e responder aos estímulos, entendeu? Então, ele sabe que ele tem que responder. Então, o que permite ao Yani resolver essa problemática do livre-arbítrio? Ele responde aos estímulos não somente em harmonia com o Dharma, que são as leis cósmicas naturais que regem o campo, ele vai respondendo mais e mais em harmonia com o Dharma universal, o Dharma pessoal,
o Dharma circunstancial, e ele vai respondendo, sempre dedicando as suas ações a Ishvara, porque ele sabe que tudo é Ishvara. You understand? And then as ações, elas continuam, ele continua exercendo um certo livre-arbítrio. Por outro lado, o livre-arbítrio ele começa a deixar de existir porque a sua mente está conformada com o Dharma, entendeu? Então, são ações em harmonia com as leis do Lord Ishvara, dedicadas a Ishvara, portanto, elas são convertidas em ações de Ishvara, Ishvara agindo através do Jiva, que é diferente do Jiva agindo porque ele quer o que ele quer, porque ele é movido por suas vassas, quereres e não quereres. Understand? É uma categoria qualitativamente de respostas e ações totalmente diferentes. São ações que são, quando a gente diz que o Karma Yoga é aquele que coloca ações dedicadas a Ishvara, significa que essas ações elas se tornam literalmente ações de Ishvara. Isso vem a amalgamar essa compreensão de que tudo é somente Ishvara, entendeu? E as minhas ações são Ishvara agindo através de mim, por quê? As minhas ações fundadas nos meus gostos e desgostos foram convertidas em ações fundadas em Ishvara, no Dharma, essa ordem inteligente e natural, entendeu? Vocês entenderam esse ponto do livre-arbítrio do liberado? Professor, Sim. assim, eu não sei se eu consigo me expressar muito bem, mas eu vou tentar. A impressão que dá é que quando tem essa clareza de que tudo é Ishvara, essa ignorância ela vai se dissipando, me parece que essa pergunta que muitas vezes é falado sobre o livre-arbítrio, a impressão é que ela cai por terra, se existe ou não livre-arbítrio. Porque o senhor uma vez falou assim, o que é um verdadeiro Karma Yogi? Daí é aquele que vê Deus em todas as coisas. Então, quando tem essa, vai fazendo essa investigação e existe essa clareza, é correto dizer que essa pergunta parece que não se faz mais se existe ou não livre-arbítrio. Porque se... Não, é mais ou menos isso? Porque... Né? Sim. É a dissolução do livre-arbítrio, digamos assim, a dissolução dos gostos e desgostos do Jiva. É equivalente a dizer aquela expressão que eu gosto, né, de apresentar repetidamente, a gente vai sacrificando os nossos gostos e desgostos, que são as nossas escolhas, que são os nossos, assim chamados, livre-arbítrio, a gente vai sacrificando esse livre-arbítrio fundado, operado por nossos gostos e desgostos, a gente vai sacrificando os nossos gostos e desgostos, esse livre-arbítrio ignorante, no altar do Dharma. Então, é como se esse livre-arbítrio ele vai sendo realmente, como você disse, dissolvido, entendeu? E as respostas elas se tornam naturalmente harmonizadas e alinhadas com o Dharma, de modo que são ações, entendeu? Conformadas a essas leis. Então, são ações dedicadas a Ishvara, e são ações tão em harmonia com Ishvara que a gente pode dizer que são ações de Ishvara. Por quê? Porque o ego nada mais é do que os nossos gostos e desgostos, nossos quereres e não quereres, foi sacrificado no altar do Dharma do Lord Ishvara. Entendeu? Exatamente por aí, como você está escrevendo, né? Eu falei sem isso, foi igualmente bom o áudio ou é melhor voltar para isso? Foi bom, né? Então tá. E aí outras pessoas aqui podem ouvir também as perguntas de vocês. Ficou claro, Fernanda? Esclareceu esse ponto? Ou podemos falar um pouco mais também, se você quiser elaborar mais? Não, esclareceu, professor. Obrigada. Ok.
Professor, alguém pode dedicar suas ações a Ishvara, mas mesmo assim Quem não está tem. falando? Miriam, Quem está falando? Hã? Miriam, Oi, Miriam. alguém. Legal. Oi, tudo bem. Alguém pode dedicar suas ações a Ishvara, mas mesmo assim não ter o discernimento. E isso pode provocar ações equivocadas, né? Como no caso dos Sim, gurus, por exemplo, sim, que abusam de suas discípulas. Aí eu queria que você sim. comentasse sobre isso. Seria a Sim, muito, necessidade muito, de uma mente muito bem ativa, colocado. meditativa, né? Como discernir o que seria essa ação Sim, dedicada a Ishvara, né? É isso aí. sim. Isso é muito, muito bem colocado. Eu agradeço em nome do grupo, Miriam, a questão da Miriam. E o que a gente faz, então, se a gente começa a assumir o espírito do Karma Yoga, independentemente das nossas ações dármicas ou adármicas, né? Porque o indivíduo pode dizer assim, não, eu compreendi, tudo é Ishvara, Ishvara, ele me concedeu essa ignorância, as minhas vasanas, os meus gostos e desgostos, desejos e aversões, e eu dedico todas as minhas ações operadas, fundadas, governadas pelos meus quereres e não quereres, eu dedico ao Lorde Ishvara. Eu vou violar Dharma, eu vou fazer o que for, vou manipular, controlar, mentir, enganar, roubar, e eu faço tudo isso dedicando as minhas ações ao Ishvara. Não, isso não existe, ok? Porque o espírito do Karma Yoga, ele converte, né, não somente as nossas ações autocentradas em ações com espírito de dedicação a Ishvara, mas ele converte as nossas ações que, fundamentalmente, quando são operadas por essa ignorância universal, elas são fundadas no que eu quero e que eu não quero. Essas ações fundadas no que eu quero e no que eu não quero, elas precisam ser convertidas em ações dármicas, ações que levam em conta o benefício do campo, o benefício do todo, entendeu? Então, são ações dármicas, as ações adármicas precisam ser convertidas em ações dármicas, e essas ações dármicas, para que elas tenham um efeito ainda mais potente nesse processo de evolução ou elevação espiritual nossa, elas precisam desenvolver essas ações dármicas um espírito de dedicação a Ishvara. Porque isso vai neutralizando ainda mais o sentimento de que essa é a minha ação dármica. O indivíduo espiritual ele vai pensar assim, eu sou tão dármico e eu estou colocando essas ações dármicas e eu estou totalmente identificado com essas ações dármicas. Então, para que o ego possa ser gradualmente cancelado, essas ações dármicas, elas precisam ser gradualmente dedicadas a Ishvaras, consagradas ao campo como Ishvara, vendo o campo como Ishvara, de modo que ela tenha esse poder potencial de nos elevar, purificar espiritualmente. Tá? Então, essas pessoas que dizem, não, eu compreendi esses ensinamentos, e agora eu faço o que eu faço, dedicando tudo que eu faço ao Ishvara, entendeu? Então, é uma pessoa que não compreendeu os ensinamentos, porque o primeiro passo é compreender e discriminar Dharma de Adharma e converter as minhas vasanas, as minhas tendências e os meus pensamentos e ações adármicos em dármicos. Somente então eu quero dedicar a Ishvara, entendeu? Porque somente então esse processo, né, o processo de desenvolvimento de um espírito de Karma Yoga, ele vai produzir essa purificação necessária para o autoconhecimento. Tá? Então, você entendeu a distinção, Miriam? Essas pessoas que dizem que não, eu compreendi, eu coloco minhas ações e eu posso até mesmo dedicar a Ishvara, elas simplesmente elas estão fazendo um atalho porque elas não querem passar por esse processo de estudo e compreensão e discriminação entre Dharma e Adharma, que é a discriminação preliminar no nosso processo de autoconhecimento. E não é fácil converter ações, pensamentos, tendências e
ações adármicas e indármicas, porque essas ações adármicas, elas às vezes elas são muito fortes, né? Muito potentes, né? E ela quer o que ela quer, ela quer o que ela quer. Então, é um processo que muitas pessoas tendem a querer evitar. Elas querem pular diretamente para a conclusão e dizem assim, ok, eu entendi, não, eu sei que é tudo Ishvara e eu dedico as minhas ações para Ishvara e, acima de tudo, eu sei que tudo é a consciência e eu sou a consciência. Né? Então, essa tendência espiritual de resultados instantâneos, né? Que não produzem os efeitos desejados, como nós sabemos. Né? Ok? Miriam, alguma coisa mais? Ok. Então, essa seria o pré-requisito, né? Para Karma Yoga, saber discernir entre Dharma e Adharma. É isso? Sim. É por isso que Dharma são duas faces da mesma moeda. Né? Por isso que o James entrou com essa noção de Dharma Yoga. Eu nunca vi isso de nenhuma outra parte. Ele uma vez eu ouvi ele dizer que parece que ele que introduziu essa noção de Dharma Yoga. Né? Porque Karma Yoga, o Dharma é embutido no Karma Yoga. Entendeu? As leis, essas leis cósmicas, essas leis naturais dessa ordem, entendeu? Harmoniosa e inteligente, elas são embutidas no Karma Yoga. O Karma Yoga não somente é a compreensão, né, a compreensão da lógica, né, como se diz? A compreensão da lógica dessas leis kármicas, éticas e psicológicas, mas é também a compreensão racional, né, da racionalidade de tudo isso, mas é também o desenvolvimento, né, mas é também a compreensão daquilo que é o Dharma universal, o Dharma circunstancial e o Dharma pessoal, o Swadharma do indivíduo. Né? Não é correto dizer que os liberados são afetados pelos resultados de suas ações, assim como não é correto dizer que uma pessoa que comeu um filé mignon se sentiu culpado ao acordar. O fazedor é aquele que goza o resultado. Esse fazedor e o desfrutador é o que nós chamamos de o karta, aquele que faz a ação, totalmente identificado como fazedor, e o desfrutador é o bhokta. São os dois aspectos da personalidade humana do Jiva. Aquele que faz a ação com o sentimento de executor e aquele que recebe o resultado da ação com o sentimento de ownership, de possuidor, é minha, o meu resultado, meu karma, etc, etc. Tá? Então, esses dois aspectos é o que constitui o ego. É o karta, o fazedor, e aquele que desfrutador é mais aquele que recebe. Né? Eu tenho colocado muito, né? Aquele que o nosso centro de recepção e o nosso centro de resposta, de ação. A gente manda para o campo e a gente recebe. Esses dois aspectos da nossa personalidade é o que constitui o Mr. Ego, que aqui é colocado como o invólucro ou sheet intelectual. O intelecto é a melhor representação daquilo que nós chamamos do Jiva, ok? O Jiva é muito, muito bem definido como esse reflexo da consciência no intelecto, na função intelectual, né? Na faculdade intelectual do corpo sutil, né? E esse intelecto não é nada mais, nada menos do que esse ego, essa personalidade, né, individual do Jiva, que faz com o objetivo de desfrutar os resultados. Quando ele faz, ele é o fazedor, é o karta, e quando ele recebe, é o bhokta, é aquele que recebe. A nossa personalidade espiritual, ela precisa ser purificada em ambos aspectos. Ela precisa ser purificada como aquele que coloca ação, de modo que a gente não coloque ações muito frequentemente inapropriadas ou indevidas, e também no momento que a gente recebe. A personalidade do bhokta precisa ser purificada e refinada
de modo que a gente possa receber os nossos Parabhada Karmas com um espírito de elegância, gratidão, né, etc., sem chutar a porta e dar chilique, né? Porque se a gente recebe mal, aí as nossas mentes permanecem, né, sob efeito daquele chilique, e esses efeitos do chilique na recepção, no aspecto de recepção da nossa personalidade emocional, ele vai afetar o aspecto do fazedor da ação, porque eu estou fazendo a partir de um meio ambiente, de um environment no qual eu estava dando chilique. A gente sabe que as nossas ações ficam comprometidas, né, se nós estamos muito desequilibrados emocionalmente. Então, como nós estávamos determinando, o ego é o intelecto humano, é o livre-arbítrio humano, é a nossa capacidade de escolha, essa capacidade inteligente que permite a identificação com construção corpo-mente, com esse complexo, com esse brilho que ocorre no corpo sutil desses três corpos, né? Dessa constituição, três corpos. Ele é o fazedor e o desfrutador, os dois aspectos da sua personalidade. Então, dizer que o fazedor e o desfrutador é o ego, o fazedor e o desfrutador é o ego, o invólucro intelectual. Mesmo essa afirmação não é estritamente precisa, pois o ego é um pensamento que ocorre após uma ação ter sido executada, um resultado de uma ação ter sido experienciada. Então, o que esse parágrafo está ilustrando, está evidenciando um aspecto de que o ego, isso é uma análise interessante para a gente compreender que aquilo que a gente pensa eu, né? Eu, a pessoa, eu, o ego, nada mais é do que um pensamento. E esse parágrafo está ilustrando o fato que esse ego, né, ele é um pensamento que ocorre, eu vou fazer isso, né, e após a ação ele fez assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou fazer isso e eu fiz aquilo. Então, o ego é um pensamento que ocorre antes da ação e após a ação ter sido executada. E quando o resultado de uma ação é experienciada, é assim, oh meu Deus, olha só, deu encrenca, eu tenho que lidar com esse problema. Então, nada mais é do que um pensamento. E a frase, e esse parágrafo termina dizendo que o ego, por assim dizer, chega atrasado ao grupo. Ok, o ego, que nada mais é os pensamentos que ocorrem, né? Aqui e ali, esse eu, toda vez que esse eu ocorre, né? O ego aparece, né? Ele é um pensamento que, por assim dizer, atrasado ao grupo, muito provavelmente é uma tradução de uma expressão americana que diz que o ego came too late to the party. Vocês já ouviram falar? Ele chegou tarde na festa. It came too late to the party significa ele chegou tarde na festa. Então, aqui a tradução mais justa aqui seria o ego, por assim dizer, que aparece mais tarde, ele ainda assim insiste que ele sempre esteve lá todo o tempo, mas não, é um pensamento que ocorre aqui e ali. Eu vou fazer, ou eu fiz, ou eu estou lidando com o resultado, né? Então, esse pensamento, ele não é um pensamento constante, entendeu? Ele é intercalado, se essa é uma palavra correta, e ele, nessa expressão, ele diz, ele aparece mais tarde, né? Ele chega atrasado, né? Ele chega depois, ele aparece depois, mas ainda assim ele pensa que o ego é realmente um pensamento contínuo. Mas esse pensamento contínuo, ele não existe realmente, entendeu? Ele ocorre, né, associado a esse aspecto da nossa identidade, né, como o fazedor e o recebedor, receptor dos resultados, né? O karta e o bhokta são pensamentos que ocorrem dentro do âmbito, né, da nossa consciência. O ego, por assim dizer, ele aparece mais tarde, mas ainda assim ele crê que ele estava lá todo o tempo. Uma vez que o ego tenha sido compreendido, discriminado e negado como um pensamento eu, que ocorre dentro do âmbito da minha consciência, como acontece quando o invólucro intelectual é entendido como o não ser, quando a gente compreende que esse eu, o ego, é o não ser, todas as suas falsas afirmações caem por terra.
Então, todas as noções do ego, desse pensamento eu sou, né, eles caem por terra quando a gente ataca, assim por dizer, ou a gente aborda a substancialidade e realidade desse pensamento eu sou, que pensa que ele existe continuadamente e que ele seja realmente sempre presente, mas, de verdade, ele aparece e desaparece, ele aparece e desaparece. Existem momentos que a gente não tem nenhum pensamento eu sou, sentimento eu sou, eu existo, porque a nossa mente está envolvida com outros pensamentos, por exemplo, entendeu? Ou está envolvida num estado onde não existem pensamentos. Então, quando esse ego ele é visto, ele é discriminado, comprometido, compreendido, etc., né? Ele é compreendido como o quê? Como um ser falso, é um ser aparente, nada mais do que um eu, pensamento. E esse é o que é chamado, muitas vezes, em nossas escrituras, como o não ser em oposição ao ser absoluto. O não ser em oposição ao ser aparente. Esse ser aparente é um ser descontínuo que aparece em alguns estados e até mesmo durante o estado de vigília, esse que esse parágrafo está abordando. Até mesmo durante o estado de vigília, ele aparece e desaparece. Ele não é contínuo. Então, quando a gente escrutina e analisa esse pensamento eu sou, esse sentimento de que eu sou o fazedor e o receptor desses karmas, entendeu? Todas as afirmações subsequentes desse pensamento eu sou começam a cair por terra, eles vão se desmoronando, né? Um modo de a gente desconstruir esse sentimento egóico de que eu sou o fazedor e eu sou o receptor, né? E a gente vai compreendendo que esses pensamentos e ações pertencem a Ishvara e que aquilo que nós somos é a luz da consciência, né? Que testemunha, né? Percebe, testemunha todo esse processo, todas essas dinâmicas mentais, emocionais, intelectuais e físicas, né? Porque esse ego é o que vai ativar o corpo físico a fazer respostas físicas no campo físico, né? Então, as suas falsas afirmações caem por terra. As ações e os seus resultados, então, são vistos como um processo impessoal sob a jurisdição do Lord Ishvara, né? Vai compreendendo, né? A insubstancialidade desse eu sou, né? Desse sentimento de que eu faço e eu colho, né? Você vai resolvendo tudo isso em Ishvara. Essa é uma expressão que eu usava mais frequentemente no passado, vai resolvendo o Jiva em Ishvara. É fácil dizer isso, mas a gente precisa desdobrar muito essa expressão, de modo que a gente possa realmente compreender como a gente consegue resolver o Jiva em Ishvara, né? A gente vai compreendendo a insubstancialidade desse fenômeno chamado Jiva, e a gente vai compreendendo que ele nada mais é do que um pensamento que ocorre dentro do âmbito da consciência sob a jurisdição de Ishvara. Portanto, você deixa esse pensamento eu sou por Ishvara, eles pertencem a Ishvara, eles estão sob a jurisdição de Ishvara, que é o campo. É um sistema absolutamente impessoal, né? Então, esse Yanni, essa pessoa que está rompendo com essa identificação, né, constante e tirana, digamos assim, né, com esse ciclo, sistema kármico, ele vai resolvendo a sua identidade em Ishvara, compreendendo a impessoalidade desse sistema chamado Ishvara. Tudo isso, e todos esses pensamentos que causam essa identificação com esse aparato refletor, com os 3 corpos, com os 5 coxas, todos esses pensamentos que constroem essa identificação no corpo-mente, como corpo-mente, que se desenvolve numa multitude, né, ou multidão de outras noções e ideias que vão constituir a imagem, as noções, a imagem, né, dessa entidade, o ego, o Jiva, né,
Tudo isso é visto como insubstancial, como um processo impessoal que pertence a Ishvara, o campo, não a uma entidade individual imaginária, né? A gente pensa, não, eu existo realmente, eu penso. Se a gente for analisar essa ideia de que eu penso, né? Será que eu penso mesmo? Será que eu sei pensar? A gente não precisa nem ir tão longe. A gente diz assim, não, eu penso e eu durmo. Será que a gente sabe dormir? Não, tudo isso pertence a Ishvara. A gente não sabe fazer digestão, a gente não sabe fazer nada. Tudo isso é um processo impessoal. E esse fenômeno Jiva nada mais é do que um pensamento eu sou, que imediatamente, devido a essa ignorância cósmica, ela se identifica com esse complexo, essa construção, essa constituição corpo-mente, entendeu? E diz assim, sim, eu existo, eu faço, eu penso, eu controlo, eu tenho controle sobre a minha vida, né? Então, tudo isso não é nada mais do que uma entidade individual que é um fruto de pura desilusão ou imaginação humana, né? Não é curioso ver que assim, o Nisargadatta Maharaj, às vezes ele dizia para as pessoas, né? Come on, para de se iludir, cara, você não é uma pessoa, né? Agora imagina a situação dessas pessoas que iam lá para ver o guru e ele dizia assim, para de se iludir, cara, você não é uma pessoa. E ele falava bravo, entendeu? E aí as pessoas, de vez em quando, elas entravam num barato, tinham uma epifania, entendeu? Mas ainda assim, o que significa você não é essa pessoa, entendeu? Então, é por aí, vai sendo desconstruído, né? Vai caindo água abaixo, como se diz aqui nessa expressão, essa imaginação, né, que é eu, o corpo-mente, essa identidade, essa identificação com aquilo que pertence a Ishvara, né, que não é real, mas aparentemente real. Quando esse ego é compreendido e negado, como é o caso do Yanni, não resta o ego, aquela pessoa, para agir ou sofrer ou desfrutar dos resultados das ações. Nós temos que identificar o eu concebido com o complexo corpo-mente para experienciar o karma. Então, a gente precisa de crer fielmente nessa noção eu, o corpo e a mente, eu, a minha constituição física, os meus pensamentos, as minhas emoções, o meu passado, as minhas memórias, né? A gente precisa de crer realmente, né, na irrealidade do processo impessoal, de modo a criar uma ilusão de pessoalidade, entendeu? Nesse fenômeno que é absolutamente impessoal, né? Então, quando o ego é compreendido e negado, né, no caso do Yanni, ele simplesmente se identifica como o fazedor, aquele que age, aquele que desfruta, aquele que sofre os resultados. A gente precisa de estar muito identificado com esse fenômeno, com o corpo, como corpo, para experienciar o karma. Esse é o ponto. A gente só experiencia, nós estamos dando essa volta para explicar como o Yanni, ele não possui Parabhada Karma, nem mesmo Parabhada Karma para o Yanni, porque ele precisa ainda estar não somente agindo com o sentimento de que eu sou o pensador e o executor, mas ele precisa estar recebendo os resultados, como assim, eu sou o Bhokta, aquele que recebe o meio karma. Então, na medida que a gente compreende a impessoalidade desse fenômeno chamado Jiva, esse é que nos ponta para aquele conceito do Jiva eterno, Jiva impessoal, entendeu? É um fenômeno. Então, a impessoalidade desse Jiva, uma vez compreendida, analisada, permite mais facilmente a esse indivíduo, né, esse investigador da verdade, de romper com essa identificação equivocada, entendeu? Com o ego, né? Então, o karma já não passa a ser um karma do Yanni, entendeu? Muito embora o karma se manifeste para quem? Para a construção corpo-mente,
para o corpo físico, no caso de um problema físico, no caso da velhice, que é um processo natural, é um karma natural inerente, né, à experiência humana, porque tudo que existe em Nitya, ela nasce, cresce, envelhece e morre, né? Então, tudo isso é visto, mas sem aquela identificação equivocada com todo esse fenômeno impessoal. Quando essa identificação equivocada cessa, o campo de ação não nos preocupa mais. Continua de maneira mecânica a produzir resultados adequados, resultados resultantes das ações, adequados às ações, mas não nos consideramos parte desse processo insensível. Então, deixa eu melhorar essa passagem aqui. Quando essa identificação equivocada com o ego, com aquele fenômeno, que nada mais é de um pensamento que não é contínuo, entendeu? Que ocorre aqui e ali, que vai acumulando experiências, memórias, criando um sentimento, uma sensação de identidade, etc. Quando essa identificação vai desaparecendo, cessando, o campo da ação já não é uma preocupação do libertado, entendeu? Ele não tem mais investimento em nada disso, porque ele simplesmente deu um passo para trás, deixou tudo isso, né, por conta de Ishvara, porque ele sabe que sempre foi por conta de Ishvara. A personificação desse fenômeno era simplesmente uma ilusão desse fenômeno Jiva, que diz assim, eu sou aquele que faz e acontece, né? Então, tudo isso já não preocupa o liberado. Tudo isso continua, esse processo kármico, esse ciclo kármico, continua de maneira mecânica. Mecânica é automatizada, né? Karma, vasanas, desejos, né? Tendências por agir, pensar e executar ações que vão produzir mais resultados de ações que vão constituir ou configurar as minhas vasanas, que, de novo, então, esse sistema mecânico, né? Ele é deixado de lado, né, assim por dizer, pelo Yanni, porque ele simplesmente vê tudo isso como parte de um processo impessoal e pertence a Ishvara. Então, ele continua esse processo de maneira automática, ele vai continuar a manifestar os resultados inerentes às ações, entendeu? Todos os resultados que são vinculados às ações passadas do Jiva, que agora compreendeu que ele não é realmente um Jiva, que o Jiva é uma ilusão, todas essas ações elas vão continuar a produzir os seus respectivos resultados. Mas o Yanni liberado, ele já não se considera parte desse processo insensível. Esse insensível, ele foi uma definição não muito correta, muito provavelmente no texto original, ele dizia um processo inerte no sentido que é simplesmente energia, né? Mas não nos consideramos parte desse processo. Basta poderia terminar nesse processo, esse processo que é simplesmente, né, automático, mecânico, né? Que é o processo kármico, né? Aquilo que nós muito frequentemente definimos como o samsara, né? A identificação com todo esse processo, né, impessoal que essa consciência, né, sobre a influência de Maya a esse ciclo, né, mecânico automático chamado samsara, o karma. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Então, recapitulando, o indivíduo liberado, ele é afetado, mas não é afetado pelos resultados de suas ações. As ações se manifestam, mas ele, sabendo que ela manifesta para aquele aspecto da sua identidade aparente, que é totalmente ignorante a respeito da natureza de Nitya e de Satya, então ele se libertando daquela ignorância fundamental, esses resultados já não o afetam. Eles afetam os indivíduos sob o efeito dessa ignorância universal.
O Yanni, quando é livre dessa ignorância universal, essa manifestação, frutificação desses karmas não o afeta, ok? Afeta o seu corpo, pode até mesmo afetar a sua mente com circunstâncias desfavoráveis que possa produzir, né, algumas agitações mentais, mas ele simplesmente se desidentificou com o processo, com o complexo corpo-mente e, portanto, ele é livre desses parabadakarmas, muito embora os parabadakarmas continuem a manifestar-se porque pertence a essa ordem de realidade, essa subordem de realidade, ou essa subordem de realidade dentro de Nitya chamada Ishvara. Então, em Ishvara, Jiva, até mesmo Jiva controle, os karmas vão se manifestar, mas devido à sua reivindicação e aceitação, realização da sua identidade primária, eles já não o afetam. E até mesmo o complexo corpo-mente desenvolve uma imunidade e a resistência contra o quê? Parabada karmas adversos que são resultados de ações e interações passadas. O que quer que aconteça ao corpo-mente não acontece com aquele que está livre da identificação com o corpo-mente. Bum, fechou. O que quer que ocorra com o corpo-mente do Jiva não acontece. O que quer que aconteça ao corpo-mente não acontece realmente àquele que está livre da identificação com o corpo-mente. Né? Essa é uma frase bonita, certeira, né? No ponto mesmo. É uma daquelas da gente fazer uma estampadinha no computador, no coisa e colocar na geladeira. Né? O que quer que aconteça a esse corpo-mente não está acontecendo, na verdade, com aquele que é livre da identificação com esse corpo-mente. A ignorância comparada neste verso a um sonho, e aquele que está acordado não sofre mais os efeitos das ações realizadas em um sonho. Muito embora ele possa acordar um pouco assustado, né? Às vezes a gente tem uns sonhos, a gente acorda suando, assustado, e a gente precisa de alguns minutos, né, para nos, né, recompor, né? Então, esses são os efeitos, né? Os efeitos dessas manifestações em duas subordens de realidade que às vezes, né, podem afetar um pouquinho, né? Do mesmo modo que naquela outra analogia, o indivíduo aqui totalmente sobre o efeito da ignorância, ele pensou que ele tivesse perdido o seu amigo porque ele não tinha contado ele como o 10º homem. Ele bateu com a cabeça, depois ele ficou sabendo da realidade de Satya, que o 10º homem era ele mesmo, que eles não perderam ninguém, mas ainda assim a cabeça ficou machucada por um período de tempo, né? Então, a definição, a conclusão final aqui é que o karma não pode tocar o Jivan Mukta. Então, a definição, a conclusão final, muito embora aqui e ali nós encontremos algumas afirmações nos nossos textos que dizem existe somente parabada karma para o Yanni. Existe sim, mas existe para o corpo-mente do Yanni. Mas não existe para o Yanni, porque o Yanni compreendeu que ele não é realmente Jiva. Ele não é realmente a construção corpo-mente. Então, existe para a construção corpo-mente. Mas na medida que a Fernanda diz, mas eu não sou a construção corpo-mente, então eu tenho que dizer, então não existe mais para você, Fernanda, porque você compreendeu a sua real natureza, entendeu? Então, existe a palavra da karma da Fernanda ou não existe? Existe somente na medida que ela ainda acredita que ela é aquele eu que faz a ação e que colhe o resultado das ações. No momento que ela, clara e definitivamente, compreende a sua real natureza, aqueles karmas, muito embora eles se manifestem para a construção corpo-mente da Fernanda, não se manifestam realmente para a Fernanda porque ela transcendeu, uma palavra perigosa, mas a gente pode usar aqui e ali, transcendeu essa identificação errônea com o corpo-mente como corpo-mente. Tá?
Fernanda? Posso mandar o seu certificado de iluminação por correio? Não, professor. Alguém tem alguma questão a respeito desse tema tão bonito? Então, a gente passa para o verso 98. Professor, As palavras... Hã? deixa eu ver se minha internet funciona aqui. Dá para ouvir? Sim, sim. Então, eu poderia compreender assim, ó, o Jiva, que está identificado com o não eu, né, que é esse Jiva identificado com o corpo-mente, com esse pensamento. Quando ele percebe que há o fenômeno em Nietzsche chamado Jiva eterno, que é o reflexo da consciência, ele entende que ele é o reflexo da consciência e ele mas ele assume a sua identidade como consciência, como Jiva liberado. É como se... são várias definições de Jivas, né? O Jiva individual, deixa eu não é... abrir um parênteses aqui para corrigir a sua linguagem, antes que a gente possa desenvolver uma lógica baseada numa confusão. Quando você disse, quando o Jiva, ele compreende que esse fenômeno que ele é, na verdade, ele é o reflexo da consciência no corpo sutil, né? Esse reflexo da consciência, a gente precisa de não parar, né, nessa compreensão. Agora eu compreendi, eu não sou nenhum dos três corpos, eu sou o reflexo da consciência. Mas quando a gente assume que eu sou o reflexo da consciência, o reflexo da consciência, ela é colorida pelo espelho refletor, pela condição do espelho refletor. É por isso que esse reflexo da consciência, ele aparece com tons, com variações, entendeu? Dependendo da constituição ou das proporções das três gunas operando nesse aparato refletor, ok? Então, quando a gente diz, eu compreendi que agora eu sou o reflexo da consciência, então a gente tem que continuar a nossa investigação até que a gente compreenda e assuma, reivindique e assuma, que eu sou não somente o reflexo dessa consciência, mas eu sou a pura consciência, entendeu? Porque se eu ficar amarrado na ideia de que eu sou o reflexo da consciência, eu vou sentir que esse reflexo ele está em constante modificação, porque ele depende do aparato refletor, e esse aparato refletor ele existe dentro da jurisdição de Ishvara, e ele está em constante modificação em suas proporções das três gunas, entendeu? Então, a gente precisa compreender que eu sou, o Jiva é esse reflexo da consciência, mas a libertação existe na compreensão de que eu sou a pura consciência, entendeu? Esse conhecimento é aquele que liberta o Jiva da dependência da condição do seu aparato refletor. Senão a gente fica amarrado no yoga, que é assim, ok, eu sou a minha condição mental e eu preciso de sattva sempre, entendeu? Então, você não quer depender da qualidade do aparato refletor, você precisa, né, levar essa investigação até o final, até que você está claramente, intelectualmente convencida da sua identidade como pura consciência, né? O Jiva, naturalmente, ele aparece como reflexo, a sua condição mental ela é em constante modificação, mas quando ele compreende que a sua real natureza é a pura consciência, esse conhecimento ele não é sujeito à flutuação, ele permanece como aquilo que a gente chama de conhecimento hard and fast, firme e sempre presente, firme e sólido, ok? Então, esse conhecimento, ele é aquilo que é sempre firme e sólido, sempre presente,
apesar das flutuações da condição mental do Yanni, que nada mais é do que o reflexo daquilo que eu sou, a consciência, no meu aparato refletor, que é sujeito a constantes variações em suas proporções das 3 gunas. Você entendeu, Betânia? Nós já falamos sobre isso mais de algumas vezes. Mais de uma vez eu estou... Eu tinha falado isso, que o Jiva eterno é o fenômeno e você precisa perceber primeiro que existe esse reflexo, para depois saber e assumir sua identidade como consciência. Só assim o Jiva possibilidade de ser chamado um Jiva liberado, né? Mas é um processo, eu não sei, é isso que eu estava entendendo, que é um processo que o Jiva individual, como esse não eu ainda, ele compreende esse fenômeno primeiro em Nietzsche de Jiva eterno, que tem o reflexo da consciência, e depois que ele compreende isso, ele percebe que ele é essa identidade, né? Ele tem que assumir isso, e aí só assim ele se liberta. Porque não adianta só saber que tem o reflexo da consciência como fenômeno. Sim, exatamente. A compreensão final é de que eu sou a pura consciência. E eu sei isso, né, apesar dessa flutuação do brilho da consciência, porque ela é condicionada pela constituição, as proporções das 3 energias no corpo sutil, entendeu? Do mesmo modo que um reflexo que ocorre, né, a partir de um espelho, ele vai ser condicionado pela qualidade desse espelho, né? Então, é importante saber que aquilo que nós somos não depende da qualidade do aparato refletor, muito embora a gente necessite de um aparato refletor, né, relativamente refinado, purificado, lucidado, para que nós possamos, né, compreender a nossa real identidade como pura consciência livre e independente de tudo, inclusive do aparato refletor no qual essa compreensão foi obtida. Esse aparato refletor, eu costumava dizer que essa compreensão direta e imediata a respeito da nossa real identidade, ela depende de um momento de intenso sattva, um momento de pura sattva no intelecto, aí a ficha cai, entendeu? E aí o cara assim, não, agora eu compreendi, agora eu sei, eu sou a consciência. E aí vem aquele pensamento, putz, e se minha mente se modificar e se tornar mais rajásica ou mais tamásica, será que eu vou perder essa compreensão? Né? Então, essa compreensão, quando ela é clara, direta, ela se torna firme, sempre presente, e ela não é sujeita a esquecimento. Apesar das flutuações nas proporções dos gunas operando no corpo sutil do Yanni, entendeu? Por quê? Aquele momento de sattva, como eu costumava dizer, aquela mente, aquele intelecto, né, excessivamente refinado e sutilizado e purificado, ele vai nos permitir a compreender direta e imediatamente a nossa real natureza como pura consciência. Esse conhecimento é livre das flutuações das 3 energias que operam na mente de todos os indivíduos, inclusive na mente dos Yanis. Você percebe a sutileza dessa análise, dessa compreensão, Betânia? E a importância da gente não ficar apegado à qualidade desse reflexo, mas a gente quer ficar apegado à nossa compreensão e identificação com a nossa natureza primária, livre e independente, como pura consciência, né? Professor, o que eu estava pensando, quando eu coloquei a questão do Jiva eterno, eu nem pensei mais no aparato refletor, né? Eu pensei esse fenômeno que acontece mesmo, de que é o reflexo da consciência no corpo sutil de todos os jivas que acontece, só que só alguns podem perceber isso com o próprio conhecimento, com as escrituras, porque o Vedanta vai trazendo esse caminho para isso.
né? Eu quis dizer, eu nem estava mais pensando no aparato, né? Estava pensando esse fenômeno como reflexo da consciência, né? A percepção desse fenômeno, porque para mim parece que fez uma mudança cognitiva quando eu não pensei mais como aparato refletor, quando eu pensei como esse fenômeno acontecendo em todos os jivas, que Ishvara possibilita, enfim, que daí esse fenômeno reflexo da consciência, ele traz essa possibilidade de você assumir sua identidade como consciência a partir de perceber esse fenômeno acontecendo. Sim. Eu compreendo o que você disse, o que você estava dizendo, eu estou simplesmente elaborando um pouco mais, tentando dar um empurrãozinho para você assumir definitivamente o fato, porque o reflexo também é mítio, o reflexo também é ignorância, entendeu? O reflexo da consciência é mítio, é ignorância, entendeu? Então, esse fenômeno chamado jiva, apesar do quanto esse reflexo seja claro, límpido, cristalino, entendeu? Ainda é ignorância. A única coisa que é realidade é essa compreensão que o reflexo, em sua essência, em sua real essência, natureza, é a consciência, entendeu? Então, a consciência é a única realidade, o reflexo ainda é o não ser, o conhecimento, eu sou Satya, eu sou a consciência, é a única realidade e é a única compreensão que realmente liberta. Eu estou elaborando isso, né, para que você talvez possa ser ajudada, né, a compreender, né, a sua natureza, né, que não é o reflexo. O reflexo ainda é mítya, o reflexo ainda é ignorância, a única coisa que é real é Satya, e a Satya é a natureza do reflexo, entendeu? A essência do reflexo. Do mesmo modo que raios de luz, eles permanecem raios de luz após eles terem sido refletidos no aparato refletor, a consciência original, ela permanece, entendeu? Totalmente, né? Em sua essência inalterada, apesar das imperfeições de um aparato refletor, entendeu? Porque, fundamentalmente, nada mais é do que a luz da consciência. A gente precisa de compreender isso e reivindicar a nossa natureza como essa luz da consciência, entendeu? Que pode ser capturada através desse reflexo. Mas esse reflexo ele precisa ser resolvido na consciência pura, como consciência pura. Senão ele permanece como um reflexo. E reflexo é ignorância, ainda é uma compreensão limitante. Entendeu? Perfeito. Entendi. Obrigada. Ok. Nada. O verso 98, as palavras infalíveis das Escrituras dizem que o ser é não nascido e não condicionado pelo tempo. Se isso é verdade, como pode uma ação e seus resultados afetar o ser, né? Então, essas palavras infalíveis das Escrituras, aquelas palavras que são originadas da consciência, né? Manifestadas através de Ishvara, né? Através do Rishis, elas são o que nós chamamos muito frequentemente de conhecimentos puros, palavras que são simplesmente conhecimento puro. Essas palavras infalíveis, essas palavras que não são sujeitas a erros e revisões e correções, essas palavras infalíveis das escrituras do Lord Ishvara, elas acertam, elas dizem que o ser que nós somos é aquele aspecto não nascido, ele nunca nasceu, e ele, portanto, ele não é um produto do tempo e do espaço, né? Então, o que isso significa dizer? É que o ser, ele é além do tempo, ele é além do espaço, ele não existe a partir de um determinado ponto na linha do tempo, não existe a linha do tempo que possa englobar o ser, porque tudo existe dentro do âmbito do ser,
não o contrário, entendeu? O ser não existe dentro do âmbito desse paradigma espaço-tempo. O espaço-tempo, essa projeção de Maya, existe dentro do âmbito desse ser. E esse ter é sem nascimento, é sem início, né? Ele é atemporal, ele nunca nasceu e ele não existe limitado pelo tempo e pelo espaço. Portanto, se nós, com a nossa Shraddha, com a nossa confiança nas Escrituras, né? Se isso realmente é verdade, porque eu tenho Shraddha, confiança nas Escrituras, como a ação e os seus resultados do Jiva podem realmente afetar o ser, que é a essência, né? A natureza essencial desse Jiva, que aparentemente, né, se sente o fazedor, o executor e o recebedor, né, dos resultados, né? Então, como pode a ação e seus resultados afetar esse ser? Então, de novo, as ações e os seus resultados, elas afetam, sim, elas afetam quem? O Jiva, que vive sob o efeito dessa ignorância universal, cósmica, ok? Então, todo Jiva que se identifica com os pensamentos, né? Iniciando do pensamento eu faço, eu aconteço, eu, né? Controlo, eu determino, todas essas funções intelectuais nossas. Então, esse Jiva, sob o efeito dessa ignorância cósmica, né? Ele vai ser afetado pelos resultados das ações. Por quê? Porque ele está vivendo, né, autolimitado devido a essa identificação equivocada, porém imposta de modo tirânico por Maya, que faz dele uma vítima desse ciclo kármico, entendeu? Que o força a se identificar com essa falsa identidade, que é o pensamento eu sou, eu penso, eu faço e eu colho o resultado das ações. Então, isso nada mais é do que um ego, entendeu? Essa constituição mental, emocional, intelectual, que vai sim colher os resultados, vai sim ser afetado pelas ações e os seus resultados. Mas as palavras infalíveis das Escrituras dizem que o ser, o Paramatma e o Jiva-Atma são idênticos em sua real natureza. A real natureza do Jiva-Atma é Paramatma. Então, as palavras infalíveis das Escrituras dizem que esse ser, ele existe indefinidamente, infinitamente, além do tempo e do espaço. Portanto, ele sendo além do tempo e além do espaço, ele não é sujeito às leis que existem dentro do âmbito do espaço-tempo. O espaço-tempo, ele produz a ilusão de objetos distintos e separados uns dos outros, que imediatamente produz a noção de espaço-tempo, a distância entre dois objetos, a distância entre um pensamento e o outro, a distância entre uma experiência agora e uma experiência mais tarde, né? O tempo, a distância. Então, essa ilusão, ela é toda ela decorrente dessa, né, ignorância universal. Quando o indivíduo, né, ele compreende que ele é esse ser e que esse ser não é sujeito ao tempo e ao espaço, como ele vai fazer para assumir as ações e os resultados que são todas elas uma função do paradigma espaço-tempo, se ele reconheceu a sua identidade com aquilo que é além do espaço e do tempo. Então, essa é a conclusão. No momento que a gente compreende que isso que nós somos é infinitamente eterno, que nunca iniciou e nunca vai deixar de existir, como eu posso me identificar com as ações e os resultados que ocorrem dentro da temporalidade projetada por Ishvara, Maya, entendeu? Quando eu já defini e reivindiquei minha identidade com aquilo que é atemporal, aquilo que é sem início, aquilo que não tem início e nem fim. Então, como eu posso me assumir as ações e os seus resultados, dizer minhas ações e meus resultados, se eu compreendi que eu sou aquilo que existe,
né, antes ou além, né, desse paradigma espaço-tempo, dentro do qual a causalidade é lei, dentro do qual a causalidade é o motor propulsor de Nitya, que mantém esse universo sustentado, mantido, reciclado constantemente. E é nada mais menos do que ações e resultados, ações e resultados. Quando eu compreendo que a minha identidade é além do espaço-tempo, eu já não me identifico com a ação e seus resultados. Eu sei que nada disso pode me afetar, porque eu reivindiquei a minha identidade como aquilo que é atemporal. Ok? Vocês estão acompanhando esse raciocínio? Essa lógica? Ok. Aquilo que existe, aquilo que nasce não existia antes. Ah, não, o ser, não, eu comecei a existir em 1955. What? Começou a existir em 1955? Então, antes disso eu não existia. Então, a existência, né? Ela antes não existia, aí, pum, de um dia para o outro ela passou a existir. De um momento para o outro ela passou a existir. Não. A existência ela não tem um início. E por quê? Porque para que ela tenha um início, ela tem que aparecer a partir da não existência. Ah, não, a existência apareceu, tinha esse campo enorme, entendeu? Que é além do paradigma espaço-tempo, onde existia a não existência. Né? Aí a existência, pum, apareceu do nada. Né? Mas as lógicas apresentadas pelos Upanishads, eles provam, entendeu? Que não existe a não existência, entendeu? A existência é aquilo que é sempre presente, dentro do qual a existência aparente de todos os fenômenos objetos ocorrem, são mantidos e desaparecem. Aparecem, são mantidos e desaparecem. Okay? Então, tudo isso ocorre dentro da existência consciência que não existe como início. Se nós tomássemos a não existência como real, a gente já estaria presos numa dualidade. A dualidade, existem duas realidades, uma é a não existência e a existência. Tá? Aí a gente estaria preso numa outra problemática. Ok, então essa existência, a existência de tudo que a gente sabe que existe, entendeu? Ela nasceu da não existência. Ok. Aí a gente teria que pensar, e essa não existência, de onde que ela foi criada? Né? Então a gente iria num ciclo sem fim de retrocessão lógica, entendeu? Que é absolutamente absurdo. A realidade é aquilo que existe sempre, né? Que é sinônimo da consciência. A gente sabe que a gente existe, né? E a nossa existência nos permite saber, né? Que eu existo. E os Upanishads, eles vêm, servem o propósito de corrigir esse sentimento de existência de tal modo que ele não seja totalmente vinculado e limitado à existência aparente da construção corpo-mente. Nós queremos vincular o nosso sentimento, o senso de existência, retirá-los da existência aparente, temporal, desse fenômeno irreal chamado a construção corpo-mente, e nós queremos transferi-la para a existência consciência, Sat-Chit, cuja natureza é ilimitada, infinitamente não limitada. Né? Então, aquilo que nasce não existia antes. O nascimento é a sua criação. O ser que a Escritura descreve como existência, conhecimento e limitação, Satchitananda, isso é a natureza do ser. A descrição é referente à natureza do ser. Não poderia ter nascido, por isso exigiria que não existisse antes. Então, o ser existia, ele nasceu um dia. Tá? Não existisse antes do seu nascimento. Pode a existência não existir? Essa é a questão lógica. Como faz a existência não existir? Como faz a existência nascer a partir da não existência? Se a existência é aquilo que é sempre. Ela é a existência, é the isness, né? É aquilo que é a existência de tudo.
né? E se tal fosse possível, a partir do que a existência nasceria? Se ela nasce, ela teria que nascer da não existência. Mas a gente sabe que nada que existe, é por isso que nós podemos, né, através da inferência, compreender Maya, muito embora seja praticamente incompreensível para o intelecto humano. Mas a gente compreende que existe um poder chamado Maya. Por quê? Porque nada existe do nada. Esse universo não pode existir do nada. E a consciência é a carta. A nossa confiança, fé nas escrituras, nos permite compreender, através da lógica, que a consciência ela não faz nada. Se nós analisarmos as nossas experiências do dia a dia, a gente vai compreender esse aspecto da nossa existência, que é absolutamente a carta, que não faz nada. Mas, ainda assim, nada ocorre sem essa consciência, né? Nada existe do nada. O universo não existe do nada. Esse universo aparente existe do Maya, a partir de Maya, entendeu? E a existência, ela não pode existir da não existência, entendeu? Porque a existência é um outro nome para o nada. E a existência, como qualquer outra coisa, não pode ser criada do nada, entendeu? Isso é que distingue o Vedanta de quase todas as outras filosofias espirituais, entendeu? Porque nada existe do nada, a existência existe eternamente, ela é a única realidade, ela é não dual, é um sem nada mais, é a única coisa realmente que existe, ela é atemporal, e o paradigma espaço-tempo é uma sobreposição temporária aparente causada por Maya e Ishvara, né? Então, nada pode vir do nada. Dissemos anteriormente que o que não existe no começo e deixa de existir no final, não pode existir no meio. Essa é uma outra lógica que encontramos muito frequentemente para descrever Mithya. Mithya é aquilo que não existia antes, não existe depois, e a gente diz assim, existe no meio. Como pode uma coisa que não existia antes, o nosso corpo, por exemplo, ele não existia no passado, ele não vai existir no futuro, como ele pode existir no meio? Existir realmente no meio, entendeu? Aquilo que não existia antes, não existe depois, ele possui um status de existência aparente, temporal, que nada mais é do que uma sobreposição naquilo que é a única existência, a única realidade atemporal. Os nomes e formas sobrepostas ao ouro, eles aparecem e desaparecem com o tempo, né? O ouro permanece inalterado. Você já pensou nisso? Que o ouro que existe nesse planeta, ele nunca se modificou, ele está sempre presente? O que a gente faz com esses ouros, né, é diferente, mas permanece inalterado. Não pode existir no meio. Então, essa existência temporária no meio é uma existência aparente, é uma realidade aparente que em alguns dos nossos Upanishads, alguns dos textos são colocados, é uma realidade tão boa, quase tão boa quanto inexistente. Existe, é experienciável, mas do ponto de vista, né, da moksha e da liberação, tudo isso é quase tão bom quanto inexistente. Muito embora nós tenhamos sempre que fazer uma concessão a esse Mithya, a essa ignorância universal, porque somente entrando nessa irrealidade chamada Mithya, isso que existe no intervalo de tempo, essa realidade aparente, somente entrando nesse não ser, nesse Mithya, nessa não irrealidade, nós podemos compreender e extrair o conhecimento a respeito da realidade chamada Satya, né? A realidade do não ser, da qual deve nascer e para a qual deve desaparecer. Não só o ser é não nascido, tudo é não nascido. Isso inclui o quê?
a nossa constituição corpo-mente, todas as energias do universo, entendeu? Fundamentalmente é não nascido. Porque tudo, fundamentalmente, é a consciência. Não só o ser é não nascido, mas Shwara Maya é um fenômeno aparentemente real que também não tem início, não nascido. Né? Então, todo esse fenômeno projetado por Mitya, né, apresentado como Ishwara, Jiva e Jagata, eles são sem início, beginningless, existem eternamente, mas fazem parte de quê? De uma ordem de realidade experienciável, mas não real. Aparentemente real. Okay? Então, tudo é sem início. Essa lógica tenta nos levar do nível empírico para um nível mais elevado, nos mostrando o absurdo em que se baseia a visão de senso do ego, o senso de realidade que nós sobrepomos nessa realidade aparente, a realidade de nomes e formas que existe no meio, mas não existe no início e no final. Essa análise é maravilhosa, é linda, mas a gente vai deixar para a semana que vem, para elaborarmos de modo mais profundo, ok? Então, se alguém tiver alguma questão, alguma indignação, alguma revolta, que fale agora. É importante que a gente não comece a bater na cara do vizinho e dizer assim, eu descobri que eu não existo, eu não descobri que eu não existo, você não existe, eu nunca nasci. Tome cuidado com esses conceitos, até que devidamente compreendidos. Professor? Olá. Sim? Me escuta? Sim, Fernando. Ô, professor, uma pergunta, algo que eu vejo, que essa identificação do corpo e mente, que é um fator, é o tempo, né? Isso que a gente nos condiciona a essa percepção do tempo entre uma ação e uma reação, esse espaço. Então, eu acho que, eu não sei como um dia a gente fazer um discernimento, através do seu desdobramento, a gente vê um problema, né? Mas o que nos amarra, todavia, que nos absorve nessa dualidade, é essa percepção do tempo, né? Ou seja, a gente está todo o tempo explicando que não havia início, não havia futuro e não há meio, né? Mas, bem, parece que só existe o meio, né? Agora, esse fator tempo é algo que talvez, numa oportunidade bem trabalhada, fazer um discernimento, né? Do que é o tempo e Sim. como a gente se identifica tanto com ele, né? Eu não sei como... Sim. A gente faz sim, a gente deixa para a semana que vem, você me lembre, no início da aula da semana que vem, a gente pode, né, abordar um pouco esse fenômeno chamado tempo, que é sinônimo de espaço também, entendeu? Sim. Ok? Ok, professor. Tá. Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate, Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lorde, obrigado a todos. Foi delicioso encontrar vocês mais uma vez. Obrigado, Ishwara, por manter o internet funcionando e arrivederci. Até a próxima.